Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Crystal. O conteúdo de hoje, gente, é sobre até que ponto a inveja é capaz de fazer maldade, gente. Para a inveja não tem limites. Não tem, gente, não tem. Ok? Por que vou falar sobre esse assunto? Que é o seguinte. Como eu já disse para vocês que eu estou praticando a radiestesia, ok, pessoal? Por enquanto são com pessoas conhecidas, ok, gente? Mas assim, tem uma história de um rapaz conhecido meu, ok, gente? Que ele andava muito doente, pessoal. Assim, daí no fim descobriu era infecção na garganta, gente. Só que já estava bem adiantada essa infecção, a ponto da garganta dele quase trancar. Olha só, pessoal, que perigo isso, gente. Que perigo. Ok, pessoal? Tá, daí eu, né, com a minha intuição, eu tava sentindo que tinha algo espiritual no meio disto. Ok, gente? Óbvio, físico também. É, pessoa que não se cuida muito, né? Então facilita, né, pessoal? Vamos lá então. Assim, foi por pouco. Por pouco. Se esperasse mais um tempo, não sei. Até sei mais ou menos o que seria. A ponto de quase trancar a garganta, gente. Ok? Complicado, né, pessoal? Vamos lá. É o seguinte, gente. Daí vocês aí tem gente que tá pensando, ah, mas isso aí por causa de inveja. Gente, quando eu fui fazer, né, a radiestesia ali com pêndulo, assim, tem vezes que o biômetro a gente desenha o biômetro. Biômetro é aquele ali que eu já mostrei aí num vídeo que é biômetro, ok, pessoal? Aquele desenho que tem os nomes, tudo, ok, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, tipo, fazendo de conta que eu tenho uma consulta agora para mostrar. Às vezes a gente tem que desenhar o biômetro e escrever algumas palavras ali conforme a pessoa que a gente atende, pessoal. Ok? Aqui, ó. Ó, biômetro. Óbvio que aí daí esses espaços aqui que eu não escrevi nada, tipo, escreve as causas que pode ser ali e o biômetro ele vai apontar, ok, pessoal? Tá? E esse rapaz eu fiz esse tipo de biômetro assim, tá? E fui escrevendo, e uma das palavras que eu escrevi foi inveja, outra foi feitiçaria e tal. Por quê? Porque antes desse biômetro que eu desenhei um biômetro, tipo assim, físico, né, o porquê desse problema todo que ele estava passando, tudo. É que antes dele ter esse problema de saúde, gente, ele teve um desentendimento com o pai dele. E foi grave esse desentendimento, gente. Foi grave, ok? Então eu fui somando ali. Assim, tem algo de estranho. Tá. Daí eu, de um lado eu escrevi físico, no meio ambos, e do outro lado espiritual. Daí eu perguntei para o pêndulo.
esse problema que o fulano tá tendo de saúde e tal, é espiritual, é físico ou é ambos? Gente, o pêndulo apontou para ambos. Quer dizer, é espiritual e físico, pessoal. Ok? Mas antes dele ter esse problema na garganta, ele teve um desentendimento assim muito feio com o pai dele. Que gente, até não foi ele que começou o desentendimento, foi o pai dele. Que gente, tá? Foi assim e foi descoberto, tá, que teve uma pessoa que andou fazendo feitiçaria. Ok? Uma pessoa que não gosta desse rapaz, uma pessoa que assim tem a intenção de morar com o pai dele. E para isso ela quer que esse rapaz saia de casa. Só que é o seguinte, assim, o pai dele, tipo, é uma pessoa que não quer compromisso com ninguém. Ela fez até um trabalho, tipo, para meio que de amarração, não sei que o pai dele tava com a cabeça totalmente fora da casinha, como se diz, gente. Aqui vou agora morar com a namorada e tal. E depois o pai dele mudou de ideia. De repente. É porque eu e uma outra pessoa lá, a gente, né, deu um jeito, né? Que gente. Pois é. Já teve isso aí. Daí, uma semana depois, começou esse problema da garganta. É óbvio que na hora que ele foi, a garganta estava quase trancando, já fazia tempo que ele estava com esse problema. Ok, gente? Tá? Mas assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Não foi exatamente a feitiçaria que essa mulher fez que deixou ele tão mal assim, gente. Porque a intenção dela mesmo é ficar com o pai do rapaz. Ela não fez nada para algo assim para deixar esse rapaz doente, não. Ok? Não foi a feitiçaria, gente. Eu fiz um outro pêndulo, daí eu escrevi as palavras ali: descuido com a saúde, inveja, óbvio, eu escrevi feitiçaria, obsessor, botei também, e outras palavras a mais ali. Tá, eu botei descuido com a saúde, que às vezes é descuido mesmo da pessoa. Tal, tudo. Gente, o pêndulo apontou para inveja. E eu perguntei, tem algo a mais além da inveja para ele ficar doente? Não, o pêndulo voltou para a inveja. A inveja, gente. Daí fiz outro pêndulo, outro biômetro, desenhei outro biômetro. Ok, pessoal? Que é esse desenho aqui. Tá? Outro biômetro. Ok, gente? E ali fui escrevendo parentes, quem são as pessoas, parentes, ele estuda, colegas de colégio, trabalho, vizinho, e assim vai indo. E perguntei para o pêndulo, quem que tá com inveja de fulano, a ponto dele ficar assim. Aí escrevi também o nome desta pessoa aí que está interessada no pai dele. Também. Daí, primeiro o pêndulo apontou para colegas de colégio. Tá? Os outros rapazes da escola ali, tudo, tem inveja dele.
tá? Eu vou falar para vocês o porquê. Tem um porquê. Depois eu fiz uma pergunta ali. E assim, gente, daí eu perguntei, além dos colegas, tem mais alguém? Inveja dele. Daí o pêndulo apontou para essa pessoa que está interessada no pai dele. Ok. Por que ela tem inveja do rapaz? Porque ela queria estar no lugar dele. O que eu quero dizer com isso? Ela queria estar morando com o pai dele. E ela não consegue. Então, assim, ela tem uma raiva tão grande, a raiva em si de não ter o que o outro tem se torna inveja. Ok, pessoal? Daí o que acontece, gente? Tá? Daí, pessoal, e esse rapaz até eu fiz tem um pêndulo lá que é de divórcio energético. Perguntei também se ele precisa fazer divórcio energético com alguém. Disse que sim. Daí eu perguntei quem. Eu tenho um biômetro, tá? Eu confundo a palavra biômetro com pêndulo, me desculpem, ok, gente? Tá? Eu tô ajeitando um pouco aqui, assim fica melhor. E deu ali, amigo. Daí eu perguntei, esse amigo é da escola? O pêndulo apontou que não. Daí eu perguntei, esse amigo é de tal bairro? Apontou que sim. Gente, olha só, esse rapaz, o maior inimigo dele é a inveja das pessoas. Gente, agora eu vou falar o porquê que os colegas do colégio, da aula deles, as amizades do colégio, tem tanta inveja dele. Que é o seguinte, ele tá namorando uma garota, uma moça, muito bonita, gente, lindíssima. Uma moça que muitos do colégio ali queriam estar no lugar dele. E que ela é apaixonada por ele. Tem mais essa ainda. Tá apaixonada. A namorada dele é apaixonada. Assim, ama, sabe? Ele ama mesmo, tá? Tanto que ele estava doente, mal, ela ficou toda hora com ele, cuidando dele, gente. Qual é o rapaz que não gostaria de ter uma namorada assim dedicada? Tá? E eles estudam no mesmo horário, tá? Então ali os colegas dele de aula, de colégio, as amizades que ele tem, conhecem ela. E ela é lindíssima, querida, um doce de pessoa. Conheci ela, gente. E olha, esse rapaz assim, não só por ela ser bonita, além de linda, né, visualmente, assim, ela é linda, gente. Assim, ela é boa, uma pessoa boa, assim, ela ficou acompanhando ele até na clínica que ele foi, tudo, preocupada. Olha só, gente, assim eu torço que esse rapaz valorize, que gente, essa namorada, que é difícil, uma namorada ou um namorado, né? Uma pessoa assim tão dedicada, que gente, tá? Daí é isso, tá? A inveja por causa da namorada, que eu perguntei se era por causa dela. Fiz lá mais um biômetro, sim. Tá? E ele é um rapaz, assim, gente, que tem muita mulher, muita moça que dá em cima dele. Chama ele. Assim, ele é bonito, tudo, mas não é questão. Assim, tem pessoas que têm uma energia
forte, sabe? Às vezes a pessoa não precisa nem ser linda, maravilhosa, aquela coisa toda. Simplesmente as pessoas olham para aquela pessoa, dá um tchan, sabe? Tem pessoas assim. Isso aí os cientistas explicam, os hormônios e tal. Tem pessoas que têm um certo número de hormônios, tanto homem como mulher, algumas pessoas aí, que as outras pessoas sentem a energia da pessoa ou até o cheiro, mas a gente não percebe isso, né, gente? Sabe? E então muita gente dá em cima dele. Ok, gente? Tá? E essa namorada ele tem uma cabeça muito boa, tá? Se fosse outra teria assim um ciúmes exagerado, ok? Tá? É que ela assim, ela é uma pessoa segura, ok, gente? É assim, gente, a inveja, pessoal. Assim, eu fico pensando, gente, tá? Ah, daí vocês me perguntam, tá? Mas a inveja foi capaz de fazer ele ficar mal assim? Olha, gente, eu acredito que sim. Se o pêndulo falou ambos espiritual e físico, tá? Só que antes de acontecer isso, ele teve desentendimento muito feio com o pai dele, tal, mas foi tudo resolvido. Daí em seguida esse rapaz fica assim mal e mal. Ele já andava meio mal antes, ok, gente? Assim, demorou muito para ir na clínica, muito, muito. Mas ainda bem que acabou indo. Assim, foi por pouco, gente. Por pouco. Tava com a garganta quase trancada, tá? Então, gente, a inveja, ela é capaz de matar, tá? Assim vocês imaginam quantas pessoas que têm inveja desse rapaz. Quantas? Várias e várias pessoas. Por quê? Falei para vocês, ele, além de ter essa namorada que muitos gostariam de ter, teve um outro rapaz que tentou acabar com o namoro deles fazendo fofoca, tá? Uma cobrinha veio ali. Sempre tem uma cobra no meio, né? Ou uma raposa, seja o que for. Que tentou. Que gente. E assim, além da namorada, ele é bonito, muito educado, muito querido, inteligente. Ok, pessoal? Tá? Então, ele é um rapaz assim que muita moça dá em cima dele. Mulher, também mulher de mais idade, né? Assim, dá em cima dele. Mulher de tudo que é tipo, desde bonita até, tanto faz. Magra, mais cheinha, tanto faz. Sabe? Assim, é impressionante. Tem pessoas assim como ele que as pessoas olham e, né, ficam assim enlouquecidas, né? Tem pessoas assim, gente. Ele é desse tipo, então os rapazes que, amigos dele, até têm inveja dele. Os próprios amigos, gente. A inveja é o seguinte, qualquer pessoa pode ter inveja, qualquer. A diferença é a pessoa ela se dar conta disso aí e, ó, opa, vamos parar por aí. Ok, gente? Muitas das vezes as pessoas não se dão conta que estão com inveja, que sem querer a pessoa prejudica a outra, tá? E quando é várias pessoas tendo inveja de uma pessoa, gente, é muito perigoso, pessoal.
muito perigoso. Aquele ditado, a inveja mata. E se bobear, pessoal, tá? Foi o caso desse rapaz aí. Quase, gente, que quase. Ok, pessoal? Quase sim, tá? E assim, agora vamos comparar inveja e feitiçaria. Gente, a feitiçaria, óbvio que não é nada bom quando uma pessoa é atacada por feitiçaria. Nada bom. Se não é ela, é outra que é atacada. Ok, gente? Né? Alguém mais próximo e que é mais vulnerável. Ok? E no caso, a feitiçaria tem como desmanchar, tem como fazer a limpeza e depois fazer uma proteção da pessoa. Ok? A feitiçaria tem como tu liquidar com ela. Agora, a inveja não tem, gente. Como é que tu vai desmanchar a inveja de uma pessoa? Não tem como, pessoal. Isso aí é o próprio invejoso que tem que se dar conta e mudar. Já assim, a pessoa que é invejada, ela não consegue terminar com a inveja. O que pode ser feito? Esse rapaz foi feito uma limpeza energética, ok? Tá? É tipo fazer uma limpeza energética, que ele estava energeticamente. Eu fui ver a vibração dele, a escala vibracional, estava assim baixíssimo, pessoal, muito negativo, ok? Então, limpeza energética, ele estava precisando, tá? Assim, com urgência, com certeza, ok, gente? Óbvio, e no médico, se tratar, ele foi, tá tomando antibióticos, já tá melhor, ok, pessoal? E no médico, mas também tem a questão da escala vibracional dele que estava muito baixa. Ok, pessoal? Por causa da inveja. Muita inveja por cima dele. Muita, muita, muita. Uma coisa que eu vou falar, gente, um dos gráficos que saiu ali para limpeza dele ali é justiça divina, gente. Olha só, justiça divina. Então, a inveja estava mesmo detonando com ele. Ok, gente? Dos amigos, colegas e dessa mulher aí, tá? Essa pessoa que tanto quer o pai dele, tá? Ela quer estar lá, não consegue, mas não é por causa do filho. O pai dele não quer compromisso, gente, ela não se dá conta disso, tá? Não se dá conta, né, gente? Ah, então a inveja pessoal. A inveja não tem como tu desmanchar a inveja da pessoa, do invejoso ali. Não tem. É o próprio invejoso que tem essa capacidade de fazer isto. Ok, pessoal? O próprio invejoso tem que se dar conta disso aí. Se ele não se dá conta disso e não dá um jeito de mudar, gente, assim, a pessoa tem inveja de mim, ela pode ter inveja de mim a vida inteira. Desde lá da minha juventude até agora, até mais tarde. E assim vai indo, tá? O que eu posso fazer é me proteger contra a inveja dessa pessoa. Contra essa pessoa até, né? Tá? Que o invejoso, gente,
A inveja, ela, não sei, a inveja é um sentimento tão maligno, pessoal, tão maligno, que dependendo da pessoa, do invejoso, assim, ele é capaz de fazer algo bem grave contra aquela pessoa que ela tem inveja, pessoal. Ah, faz feitiçaria, faz feitiçaria. Só que a feitiçaria tem como ser desmanchada, mas tem outros meios de maldade, gente, que eu não vou descrever aqui, ok? Tá? Vou descrever alguma coisa. Ela pode difamar aquela pessoa, tá? Pode, sei lá, fazer assim coisas absurdas para estragar a vida da pessoa, gente, tá? Só porque tem inveja. A pessoa nem fez nada para ela, gente. Assim, tu vai ver o invejoso ali, no caso a pessoa que ela inveja muito, aquela pessoa nem fez nada para ela. Ele é que tá incomodado com o sucesso daquela pessoa. Por quê? Ah, às vezes é porque a pessoa é bonita, às vezes é porque a pessoa é muito inteligente e o invejoso não é tão inteligente como aquela pessoa naquele tal assunto. Às vezes é porque a outra pessoa, sei lá, por por pouca coisa às vezes. Pela pessoa estar com alguém, tá? O invejoso tem inveja daquela pessoa, às vezes por aquela pessoa estar com alguém que ele ama, que ele gostaria de estar e não consegue e não vai conseguir. Então ele sente raiva daquela pessoa que está com alguém que ele ama. É assim vai indo, gente. É terrível isso aí, tá? E o invejoso não se dá conta, às vezes, dependendo ali, que assim ele está sendo até ridículo, tá? É, exatamente. A pessoa que tem inveja dos outros ali é uma pessoa com autoestima baixa, gente. Isso aí com certeza. Ela não vê os valores que ela tem como ser humano, tal, que ela é capaz, sem estar invejando o outro. Não tem, na realidade, gente, não tem necessidade de ficar invejando as pessoas, ok? O problema, às vezes, é que a pessoa quer algo que é do outro, que não pertence a ela. E ela fica com raiva. Em vez da pessoa olhar para si, não, ela fica invejando o que o outro tem, seja o que for, carro, sei lá, o que for, tá? E às vezes que outro tem, esse invejoso ele pode ter também. Então, pare de ficar invejando o outro. Vá à luta, adquirir, ok? Ah, vou adquirir melhor que o fulano. Esquece o fulano. Faz o teu papel. Isso aí que eu digo para a pessoa que é invejosa. Faz o teu papel, o que tu é capaz. Esquece fulano. Ele é ele, tu é tu, sabe? Mas assim, tem pessoas que não caem a ficha e ficam aí com inveja dos outros e estragando a vida das pessoas, a vida daquela pessoa, tá? Aquela pessoa que nem não tá nem aí para ela, aquela pessoa tá vivendo a vida dela e invejoso tá ali, fica em rede social, no celular, vendo lá fulano, como é que ele tá e tal. Nem é por curiosidade, até é porque o invejoso ele é curioso, ele sempre tem curiosidade de saber como é que tá a vida daquela pessoa, tá? É bem assim. Se aquela pessoa tá bem,
Ela tá doente, tá? Se ela tá doente, o invejoso vibra, bem feio. É terrível, gente, tá? E assim, a pessoa que tá com inveja, quer queira ou não, ela chama obsessores. E daí o que acontece? Os espíritos obsessores deixam ela com mais inveja da outra pessoa. Daí acontece isso que aconteceu com esse rapaz. Essas pessoas que têm inveja dele estão tudo com espíritos obsessores. Os obsessores ficam aqui, ó, enchendo mais a cabeça da pessoa, enchendo a cabeça da pessoa. E a pessoa não se dá conta. É, gente. Então é assim, isso aí é uma prova que a inveja ela é capaz assim de destruir a vida de uma pessoa, na verdade. Ok, gente? É. Assim, uma coisa é, gente, eu tenho uma familiar minha, uma parente minha até, que eu tinha às vezes costume de falar sobre algumas metas minhas, na época que eu era um pouco mais ingênua, assim vamos dizer que eu era, né? E que eu não acreditava muito nessa. Depois, com o tempo, comecei a acreditar. Assim, isso aí já faz muito tempo. Eu dizia sempre para essa minha parente dos meus sonhos e tudo. E com o tempo eu comecei a reparar que as coisas que os sonhos, minhas metas que eu tinha, assim, para realizar, que eu comentava com essa pessoa, gente, acabavam não se realizando. E que eu não contava para ela, que ficava para mim, se realizavam, gente. Eu comecei a notar isso. Daí eu comecei a me dar conta de uma coisa, eu não vou falar mais nada para fulana, que tudo que eu falo para ela, eu não consigo realizar. E o que eu não falo, eu consigo realizar. Olha só, gente, por que será? O quê? Porque a pessoa, quer queira ou não, a pessoa ela tá com inveja que tu tá sonhando, tá? Essa parente minha aí, ela é uma pessoa bem negativa. Gente, eu não sei o que eu tinha na cabeça de acreditar nela. É que eu não tava vendo. Depois, com o tempo, eu comecei a ver isso aí. Que ela é negativa. E mesmo assim, será que ela tem inveja? Sim, de mim e de outras pessoas ela tem também. Com certeza. Tá? E assim, daí eu, né, até essa pessoa não tem inimizade nem nada, nenhum desentendimento, sim. Okay? Só me afastei, ok, pessoal? Me afastei porque, pelo que eu saiba, assim, ela não chegou a fazer um mal pra mim, ok, gente? Sim. Então eu só me afastei, me dou com ela, tal, mas não é a mesma coisa que anos atrás, porque eu fui me dando conta, ok, gente? Então é isso, pessoal. Tu tem os teus sonhos, os teus planos, não comente. De preferência com ninguém, gente. Com ninguém, tá? A gente acha que conhece bem as pessoas e não conhece. Não conhece. Só com o passar do tempo a gente se dá conta, engraçado, do que eu falo pro fulano eu não consigo fazer depois. Se a pessoa já tá negativa, já tá com inveja, ou às vezes a pessoa, tipo assim, será que ela vai conseguir? Não sei o quê. Não vai conseguir. Quando põe não vai conseguir é porque a pessoa tem inveja e ela é tipo, ela é uma pessoa que ela não consegue realizar, tá? Os sonhos dela e não quer que a outra realize, tá? Então é isso, gente. Tomem muito cuidado, ok, gente? Com pessoas invejosas, tá? Com a inveja em si. Tá? Muito cuidado, assim. Se proteger, tá? Sempre, fazer sempre oração, ok? Gente, rezar sempre, todos os dias, na hora de acordar e na hora de dormir, ok, pessoal? Sempre.
tá? Se tem alguém ali conhecido, tu desconfia que tem inveja, pega um tempinho, pega isso aqui, ó, que é o celular, ó. Ali vai ver uma oração tipo Salmo 91, pessoal. É maravilhoso. Lê o Salmo 91 em silêncio ali, não precisa ser em voz alta. Lá no cantinho, no banheiro e tal, pá, pá, pá. Para cortar essa energia negativa dessa pessoa aí que tu tá desconfiado, que ela tá com inveja, que ela não quer que tu realize. Pessoa que tu desconfia de algo negativo dela. Salmo 91, gente. Tá? Amigo, colega, parente, pessoa que tá conversando, tu tá sentindo que tem algo. Pega, eu vou lá no banheiro e tal. E lê. Vai no cantinho lá. Faz de conta que tu tá vendo algo no celular e lê o Salmo 91, gente. Eu dou essa dica para vocês, tá? Gente, o celular é útil, ok, pessoal? Muita gente, que o celular facilitou muito, gente. Okay? Mas tem as coisas ruins. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, gente. Tudo, ok? Então, vamos parar com essa ideia que celular, não sei o que. Ok, pessoal? E é isso, gente, tá? É uma história de uma pessoa que quase, né? Tá? No meu ponto de vista, a garganta dele tava quase trancada, gente. Tá? Óbvio que de repente não se cuidou, mas assim, é muito estranho isso aí, pessoal. E ele demorou para ir, mas ainda bem que ele acabou indo. E assim, antes da corda arrebentar, foi solucionado, tanto no lado físico, no caso médico, os remédios, como espiritual, gente. Que ali desse ambos, físico e espiritual. Ok, pessoal? Tá? E assim, é o seguinte, o espiritual ele vai atacando aos poucos ali a saúde da pessoa, quando vê a pessoa tá. Mas, assim, esse rapaz aí foi salvo, ok, gente? Tá? E é isso, muito cuidado, a inveja ela é capaz de... Tá? Muito cuidado com a inveja, cuidado com o invejoso também, ok? Tá? Que assim, a inveja ela é tão maligna que não tem como desmanchar a inveja. A feitiçaria tem, gente. Até a magia trevosa tem como desmanchar. Tem gente que diz assim, tem feitiçaria, tem magia aí que é impossível de desmanchar. Impossível não é, gente. Pode ser difícil. Daí tudo bem, tem magias trevosas aí. Eu não vou falar outra palavra. Ok, pessoal? Trevosa, vou dizer. Magia trevosa, que é dificílimo de tu desmanchar. Mas não é impossível. Não é impossível. Tem sempre um jeito ali para desmanchar, gente. Agora a inveja, sim, a inveja é complicado, gente. Muito complicado desmanchar. Fazer a pessoa não ter mais inveja de ti. Complicado, pessoal. Tá? Então, assim, parando para pensar, tem que se cuidar mais, né? Assim, se proteger mais contra a inveja do que contra a feitiçaria, na verdade. A feitiçaria tu desmancha. Dependendo da feitiçaria, até com oração, dependendo da feitiçaria, gente. Tem feitiçaria que às vezes tem que fazer uma limpeza pesada para desmanchar. Mas assim, dizer que tem feitiçaria e magia trevosa que é impossível desmanchar, não. Impossível não. Pode ser difícil, ok? Agora, impossível não. Agora, a inveja, gente, todos os dias rezando, não falando dos teus planos,
dos teus planos, dos teus sonhos para os outros, ó, boquinha fechada, tá? O silêncio é uma das melhores armas contra a inveja, gente, o silêncio, ok? Contra a inveja, contra qualquer situação até, ok, gente? Boca fechada, tá? Comenta sobre outro assunto, não comenta dos teus sonhos que tu tem, tu quer almejar. Principal, agora final de ano então, Natal, Ano Novo então, o pessoal fica tudo entusiasmado tudo, e tem pessoas que começam a comentar que querem pro próximo ano. Não comenta, isso aí fica entre você e o universo, ok? As pessoas aqui, ó, na Terra, não tem que estar sabendo. Tu que tem que saber, e o universo que tu pede ajuda, orientação em tudo para te mostrar o caminho certo para te alcançar, para te realizar. Ok? As pessoas aqui da Terra, pouquíssimas, na realidade, pouquíssimas vão vir te ajudar. Te ajudar no quê? Eu digo, tipo, te dar um apoio, um incentivo. Poucas pessoas fazem isso. Uma boa parte vem e diz: ah, tu tem certeza que tu vai conseguir? Ah, eu acho que é difícil. Não sei não, sabe? É sempre negativo. Sempre, gente. Podem observar, a boa parte das pessoas. Pouquíssimas pessoas são de incentivar. De verdade, pouquíssimas, gente. Então, assim, aqui, ó, no nosso plano, não fica abrindo demais a tua boca. Principalmente para falar dos sonhos que tu quer realizar. Fica para ti e para o universo. Ok? E é isso então, pessoal. Eu fico por aqui. Um beijo enorme para vocês. Tchau!